Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 18 da prova amarela de matemática da Escola Naval 2019-2020. O que diz essa questão, pessoal? Sabendo que f é uma função definida por f de x igual a x elevado a x e que d é o domínio de f, é correto afirmar que... Pessoal, eu vou fazer uma análise aqui, porque na minha opinião, essa é uma questão do tipo maldosa, tá? Porque olha só, se o candidato não tem noção de como é o gráfico dessa função, ele vai ficar enrolado, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente tem que analisar o domínio dessa função, tá? E para quem não conhece essa função, fica um pouco complicado, até inseguro, o candidato avançar nas suas contas, tá? Nos seus cálculos. Então a gente tem aí a nossa função f de x igual a x elevado a x, tá, pessoal? E aí eu chamo a atenção para o seguinte: para x menor do que zero, o que acontece? Essa função ela se torna uma verdadeira bagunça, tá, pessoal? É uma bagunça no sentido estrito do termo, tá? A gente vai analisar algumas situações aí para eu mostrar para vocês o quanto é bagunçado esse negócio. Então vamos lá. Se a gente for analisar o x menor que zero, pessoal, olha só, para alguns valores de x pertencente aos inteiros, x menor do que zero, o f de x ele existe e pertence aos reais, tá? Exemplo, x igual a menos 1, a gente vai obter f de menos 1 igual a menos 1, né? X igual a menos 2, a gente vai ter f de menos 2 igual a 1 quarto, tá? Então o candidato ele olha e fala assim, pô, tem um monte de valor aí que está dando coisa que existe, né? E aí ele acha que existem valores negativos dessa função que pertencem ao domínio. Tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado. Vamos prosseguir. Olha só. Vamos analisar esse outro asterisco aqui. Para alguns x pertencente aos racionais, x menor do que zero, o f de x existe. Para outros dá conflito, tá? Olha que exemplo bizarro. X igual a menos 2 quartos, tá? O f de menos 2 quartos, ele vai ser 1 sobre a raiz quarta de 4 sobre 16, tá? Isso aí existe, tá ok? Nos reais. Agora olha só, o f de menos 1 meio, que é a mesma coisa que f de menos 2 quartos, ele não existe. Ele vai ser 1 sobre a raiz de menos 1 meio, tá? Então, olha que bagunça, né? O f da mesma coisa está dando primeiro uma coisa que existe e depois uma coisa que não existe nos reais, tá? Então, é uma bagunça, pessoal. Aí, olha só, se a gente for analisar os x, olha só aqui, ó. E para todo x tal que x é maior do que zero, beleza, a gente consegue encontrar aqui um valor razoável para a nossa função, tá? E se a gente for analisar os x pertencentes aos racionais, tais que x é menor do que zero, eles vão ter que ser tais que o denominador vai ter que ser ímpar. Então, olha que coisa esquisita, né? Tudo que dá x menor do que zero fica uma verdadeira bagunça, tá? Então, minha recomendação é vamos considerar o x maior do que zero, tá, pessoal? Eu sei que é um pouco assim intrigante isso, mas existem diversos fóruns discutindo essa função, tá? O domínio dessa função e realmente é uma coisa bem estranha, tá? Mas vamos considerar aí para efeito de prova o x maior do que zero, tá ok? Senão vocês vão se enrolar na questão e não vão fazer. Então, pessoal, para x maior do que zero, a gente faz uma transformação bem conhecida na prova da Escola Naval, tá? Eles usam bastante isso aqui
principalmente nas questões de cálculo, tá? Então, o f de x, o f de x, que é x elevado a x, ele é a mesma coisa para o x maior que zero de e elevado ao ln de x elevado a x, tá ok? O e elevado ao ln de alguma coisa é alguma coisa, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o ln de x elevado a x, tá? O expoente ele cai aqui desse lado multiplicando a nossa função, tá ok? E obviamente a gente está considerando que o x é maior do que zero, até para atender essa condição de existência do logaritmo aqui no expoente, tá certo, pessoal? Então vamos prosseguir. Se a gente derivar essa função, a gente vai derivar isso aqui, e elevado a x ln de x é igual a ela mesma, tá certo? Vezes a derivada do expoente, que é a derivada de x ln de x, tá ok? Regra da cadeia. Essa expressão então vai ficar dessa forma, tá? A derivada desse parênteses vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Vai dar esse parênteses aqui multiplicado pelo que a gente já tinha. E aí, resumindo essa expressão, a gente vai ter que a derivada da função f é essa expressão daí. E se a gente quer encontrar os pontos de máximo ou de mínimo, pessoal, a gente iguala a derivada a zero, tá ok? Então a gente vai encontrar os pontos de máximo ou de mínimo, tá? Hipotéticos aí dessa função. E aí, igualando a derivada a zero, a gente vai ter que o ln de x tem que ser igual a menos 1 e, obviamente, o x tem que ser igual a 1 sobre e. Tá certo, pessoal? Então, em 1 sobre e, a gente tem um ponto. Vamos ver se ele é de máximo ou ele é de mínimo. Aqui no passo 2, pessoal, eu só repliquei a expressão da derivada, tá? Só copiei. Então, é essa expressão aí. E esse primeiro fator aqui, ele é maior do que zero para todo x pertencente ao domínio de f, que a gente está considerando x maior do que zero, tá ok? Então ele é positivo, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai analisar o nosso ponto, tá? 1 sobre e menos 1 delta, tá? Esse delta bem pequenininho, tá ok? Vamos avaliar a derivada desse ponto aqui, tá? Então ele vai ser alguma coisa positiva que multiplica 1 mais o ln de 1 sobre e menos delta, ok? E a gente sabe também, pessoal, que 1 sobre e é maior do que 1 sobre e menos delta, tá ok? E, consequentemente, o ln de 1 sobre e é maior do que o ln de 1 sobre e menos delta, tá certo, pessoal? Mas por que isso? Como é que a gente prova, tá? Pois o ln de x é estritamente crescente, tá, pessoal? Então essa relação aqui, ela é válida, tá certo? Então eu vou iniciar a prova de por que ln de x é estritamente crescente, tá? Isso aqui você não precisava fazer na sua prova, pessoal, mas eu estou só mostrando para vocês verem que essa relação é válida, tá? Então a gente parte da função y é igual a ln dx, tá ok? Então, o f de x1 ele vai ser ln de x1 e o f de x2 vai ser ln de x2. Tá certo, pessoal? E aí a gente quer saber quando que o f de x1 é maior do que o f de x2. Isso vai ocorrer quando o ln de x1 for maior do que o ln de x2. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é o mesmo que ln de x1 menos ln de x2 maior do que zero. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que ln de x1 sobre x2. Isso aí tem que ser maior do que zero. Tá? Então, o x1 sobre x2 tem que ser maior do que o e elevado a zero, que é 1. Tá certo? Então, isso aí vai ocorrer quando o x1 for maior do que x2. Tá?
Então, resumindo, o f de x1 é maior que o f de x2 quando x1 for maior do que x2. Então, pessoal, essa condição aqui de f de x1 maior do que f de x2, ela vai ser atendida quando x1 for maior do que x2, tá? Então, essa função é crescente, tá certo, pessoal? E aí eu provei aqui o porquê que o ln de 1 sobre e é maior do que o ln de 1 sobre e menos delta, tá certo? E aqui, pessoal, no passo 3, eu parto de que ln de 1 sobre e é maior do que ln de 1 sobre e menos delta, tá certo? E aí a gente sabe que ln de 1 sobre e vai ser menos 1, tem que ser maior do que ln de 1 sobre e menos delta. Assim, pessoal, voltando nessa expressão que a gente tinha aqui, o f', ou seja, a derivada de 1 sobre e menos delta, vai ser algo positivo, multiplica 1 mais o ln de 1 sobre e menos delta, tá certo? Só que isso daqui é menor do que menos 1, dessa expressão aqui de cima, tá certo? E essa expressão toda aqui vai ser menor do que zero, tá certo, pessoal? Logo, o f', a derivada de 1 sobre e menos delta, ela vai ser menor do que zero, tá, pessoal? Ou seja, para um x um pouco menor do que 1 sobre e, a gente vai ter que a derivada é menor do que zero, tá ok? E analogamente, fazendo o f' de 1 sobre e mais 1 delta, vai ser algo positivo, que multiplica 1 mais o ln de 1 sobre e mais delta, tá certo? Agora eu estou avaliando um x um pouco maior do que o 1 sobre e. Seguindo aquele raciocínio anterior, né, a gente já conhece a função ln, então 1 sobre e é menor do que 1 sobre e mais delta, tá certo, pessoal? O que implica que o ln de 1 sobre e é menor do que ln de 1 sobre e mais delta. E assim, o ln de 1 sobre e mais delta vai ser maior do que menos 1, tá? Porque o ln de 1 sobre e é menos 1. Tá ok, pessoal? E aí, voltando naquela expressão anterior, que envolve a derivada de 1 sobre e mais delta, vai ser algo positivo, que multiplica 1 mais o ln de 1 sobre e mais delta, tá? E a gente sabe que o ln disso aqui é maior do que menos 1, desse passo aqui de cima. E essa expressão toda aqui vai ser maior do que zero, tá certo, pessoal? Então, a gente junta tudo e diz o seguinte, que a derivada de 1 sobre e menos delta é menor do que zero e a derivada de 1 sobre e mais delta é maior do que zero. E o f' de 1 sobre e é igual a zero, tá certo? Então, pessoal, o 1 sobre e é um ponto de mínimo, tá ok? O que torna correta para a gente, pessoal, a letra D como resposta, tá certo? F possui um mínimo global em x igual a 1 sobre e em D, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E é isso. Até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês.